O sétimo poder, a compulsão da raiva. O que nós lembramos. Onde se origina a raiva? Primeiro foi quando o melhor amigo foi embora, aquele que se lembrava de você, aquele por quem se apaixonou, aquele em que você confiava mais do que em si, o que fez com que qualquer dor ou sofrimento que você passasse logo fizesse sentido. Depois foi seu marido, seu parceiro, o pai do seu filho, aquele que mudou seu modo de pensar, que endureceu o coração depois que você entregara o seu para ele, para manter, para abrigar como um pardal nas mãos. Primeiro foi seu melhor amigo, depois o seu marido. Não foi onde começou. Primeiro foi o adolescente que subiu no quarto da irmã enquanto dormia, enquanto estava no último sono tranquilo que teria na vida. Aquele que a tomou por objeto, aquele que não tinha ideia de que o ato que praticara a separou do próprio corpo. Depois foi o seu melhor amigo, depois foi o seu marido. Não foi quando começou. Primeiro, houve aquele momento na escola dominical, em que você leu como as mulheres foram silenciadas, como sempre foram as atrizes coadjuvantes nessa variação de uma história sobre Deus, e como a presença que você sentia antes de ir à igreja fora deixada de fora. O que estava em sua interioridade não estava fora de você, e esse foi o início. A primeira traição é toda vez que você permanece em silêncio quanto ao que houve no próprio coração. Essa é a decepção mais primal, essa inabilidade ou indisponibilidade para confiar no que houve dentro de si, nessa voz que não tem voz sem você. E isso é compreensível, essa inabilidade para ser uma ponte entre o que você ouve no coração e o que diz em voz alta. Cristo diz em Maria 3,14, aquele com 2 ouvidos capazes de ouvir, que ouça. Não nos ensinam essa forma de ouvir, a que acredito que ele se refere. Esse escutar até as profundezas, escutar o que ouvimos de nossa interioridade. Nunca fomos ensinados a escutar o feminino, a nos voltarmos para dentro, a confiar naquela voz doce que se conhece por completo. Ninguém do lado de fora de você deveria receber o poder de lhe dar um nome ou a carga de um nome. Você carrega o peso de saber quem é. Essa é a responsabilidade e honra. O tempo para quando você sabe quem é e se autodenomina. O momento presente volta ao passado e cura, agora, aquilo que a machucou lá atrás. Não existe tempo no amor, existe apenas intenção. Há apenas a promessa de redenção. Quando nós deixamos esse amor chegar aonde ele nunca esteve antes, aonde estamos machucados, é quando nós reivindicamos o que sempre foi nosso. Somos dotados dessa presença do amor em nosso interior e a primeira e última traição é o momento em que paramos de escutar. É o momento em que perdemos nossa fé nessa presença que prova que somos mais do que apenas os nossos equívocos, somos mais do que apenas humanos. Essa é a traição antiga. A traição do feminino está enraizada no tecido de nossa crença. Está aqui, presente nas escrituras do século I. Está aqui no início do cristianismo. Nós questionamos, duvidamos, desacreditamos do feminino. Não confiamos nele. Não sentimos que ele seja digno de nossa confiança. Abandonamos o feminino. Nós o enterramos. Nós o demonizamos. Nós retratamos o feminino, a tratamos como uma prostituta. Esquecemos que o feminino faz parte de nós, que o feminino é uma metade essencial do que significa ser humano e o que significa conhecer Deus. Esquecemos que algo eterno vive em nossa interioridade por tanto tempo quanto nós respiramos. Nós nos esquecemos de que todos somos masculinos e femininos, machos e fêmeas, luz e escuridão, consciência e inconsciência, humanos e anjos, divinos e animais. Esquecemos que somos todos, de fato, indivisíveis. O Evangelho de Tomé diz:
Abençoado é você em meio à perseguição, quando aqueles que o odeiam e perseguem até a essência de seu ser não conseguem encontrar você em lugar algum. É apenas o ego que sofre traição. É por isso que você está além das palavras e além de qualquer necessidade de defender a eternidade que mantém dentro de si. Não existe você que possa ser traído, nunca. Nós nos lembramos da outra metade da história de Cristo. Recordamos o amor que só pode vir à tona por meio de nós, a partir da interioridade. Lembramo-nos dela, da mulher que conheceu Cristo pelo coração. A mulher com o jarro de alabastro. Ser ungido com óleo é mais elevado do que ser imerso na água. É quando nós somos ungidos, não quando somos imersos em água, que nos tornamos cristãos. Cristo foi chamado Messias por isso. Ele é o ungido. Evangelho de Felipe. Também será referido o que ela fez para sua memória. Eu voltara da peregrinação e estava assistindo a primeira temporada de The Crown na Netflix. Assistindo compulsivamente, isso sim. Naquele dia, eu dedicara a maior parte do tempo que tinha para escrever, enquanto meu filho estava na escola a compilar citações sobre Maria Madalena e a conexão dela com a unção. O episódio a que eu assisti foi aquele sobre a controversa coroação televisionada da Rainha Elizabeth em 1953. Os monitores de TV são todos desligados no momento em que o chefe da igreja se aproxima da rainha com o óleo santo. Essa é a parte mais sagrada do ritual, conta-nos o Duque de Windsor, o rei que abdicou do trono por amor a Wallis Simpson, uma socialite americana e divorciada. Ele narra para uma audiência de convidados em sua mansão na França, enquanto absorvem todas as complexidades da coroação. Quando alguém pergunta por que a unção é a parte mais sagrada da cerimônia, sagrada até demais para ser televisionada, o ex-rei explica que a unção é o momento em que o divino é infundido na forma humana de Elizabeth. É quando ela não é mais só Elizabeth, mas também a Rainha Elizabeth II. O óleo santo marca aquela transformação de apenas humana para agora também divina. O religioso hesita antes de fazer o sinal da cruz com o óleo no peito de Elizabeth e depois na testa. Essa é a parte da coroação que a converte de uma mulher em uma rainha. A primeira vez que eu me deparei com a passagem bíblica sobre Maria Madalena ungindo Cristo foi na tradução de Jean-Yves Le Loup, do Evangelho dela. É a tradução com a pintura de Giotto di Bondone, em que Maria Madalena é erguida por anjos acima da montanha, que hoje eu posso dizer que escalei. Essa é a cena, é a lenda que inspiraram minha necessidade de encontrar a caverna dela. Uma representação exterior que para mim é simbólica do que aconteceu em seu interior, a caverna como o próprio coração. Cristo diz em Mateus 26:13: Ao espargir o perfume em mim, ela preparou meu corpo para ser enterrado. Le Loup explica que Maria Madalena seguiu o caminho do casamento sagrado. Ela demonstra com suas ações que se tornara a ponte entre os mundos. O ato de ungir o corpo de Cristo não poderia ter sido praticado por ninguém mais. O fato de que Maria foi a pessoa que ungiu Cristo marca o significado profundo dela. O que ela fez também será contado em sua memória. Naquele dia em que encontramos a caverna, depois de um até logo choroso com Aleupe, o francês e seus belos adolescentes, chamei Veronique para uma volta do café à base da montanha. O marido dela respondeu e veio me pegar. Quando descíamos pela estrada sinuosa que leva de volta à cidade, ele me contou que, supostamente, no dia em que Maria Madalena morreu, ela desceu da caverna na montanha para a cidade de Saint-Maximin. Ele disse que ela tinha dado a Saint-Maximin uma visão dessa descida. Então, Saint-Maximin esperou por Maria na entrada da cidade, e logo que ela chegou, Saint-Maximin correu ao seu encontro, e ela desfaleceu nos braços dele.
Há um monumento para marcar onde Maria morreu. É bem lá no acostamento da estrada. O marido de Veronique parou o carro para eu poder sair e olhar para o monumento. É um grande pilar de pedra com Maria Madalena no topo dele, sendo erguida por 4 anjos. Pressionei a mão dele e fechei os olhos. Eu lhe agradeci e pedi para ir à sua catedral em Saint-Maximin. O ícone que eu encontrei dela na loja de presentes representa Maria Madalena segurando um jarro de alabastro. O jarro de alabastro que Maria segura em muitas pinturas e ícones dela contém o óleo santo, usado para untar o corpo antes do enterro. Esse fato, segundo Leloup, revela que Maria Madalena entende como dominar a transição da morte. Sua aparição com óleos especiais para usar, ungindo Jesus Cristo, a coloca na tradição de sacerdotes e sacerdotisas de Ísis, cujos ungentos eram usados para alcançar a transição sobre o limiar da morte enquanto se mantém a consciência. Em João 12, 1-8, Cristo defende o uso por Maria dos caros nardos para untar. Quando Judas fica horrorizado por ela gastar uma quantidade tão excessiva de óleo que podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, Cristo diz: a intenção era que ela deveria guardar esse óleo para o dia de meu enterro. A intenção era: esse não foi um ato que Maria fez por capricho. Ela não derramou de repente o correspondente a 1 ano de salário em óleo nos pés de Cristo apenas por derramar. O ato foi intencional, foi o que se pretendia o tempo todo. Untar ainda é o aspecto mais sagrado do ritual na tradição cristã. Porém, nós nos esquecemos da memória da mulher que o tornou sagrado. O Evangelho de Felipe explica o poder do óleo santo para converter um humano em divino. O nome cristão é bem-vindo com unção, na totalidade e energia da cruz que os apóstolos chamam a união dos opostos. Depois, a pessoa não é só cristã, ela é Cristo. O que é a união de opostos? Pense em cada binário que vem à mente. Macho e fêmea, luz e escuridão, humano e divino, vida e morte. A união de opostos acontece quando você alcançou um estado de consciência que lhe permite integrar ambos. O ego busca dividir e separar. O que é importante, crucial, até se você quer chegar ao trabalho a tempo e totalmente vestido ou preencher cheques com o nome correto assinado neles. O ego faz sucesso nesse departamento. E se você quer se destacar como responsável ou, pelo contrário, totalmente inocente pela quebra de um relacionamento, o ego reina. Apenas o ego pode identificar os opostos. Apenas a alma conhece a união de ambos. Ser um cristão ungido no contexto significa viver com a consciência dessa união. E se entendermos a narrativa da ressurreição como uma metáfora, o ritual de unção se torna a passagem da morte do ego, do eu limitado. O sistema operacional egóico, como Cynthia Bourgeault se refere a ele no reino expansivo da alma. Essa é a transformação da consciência no centro da tradição cristã, e Maria Madalena foi quem nos mostrou o caminho. Unção, em seu contexto original, era o ato de reconhecer conscientemente que o corpo físico morre, mas a alma no interior do corpo não. Bourgeault acredita que entender a unção, em seu contexto original, a torna a peça sacramental central de toda uma nova visão do cristianismo baseada na transformação espiritual e na alquimia do amor. Depois que Maria unge Cristo com o nardo e lava os pés dele com os cabelos antes da crucificação, Cristo diz em Mateus 26, 6-13: em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho seja pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. A língua dos anjos. Se o Salvador a considerou digna, quem são vocês para menosprezá-la? Pois ele a conheceu completamente e a amou com constância. Maria 10, 9-10. Como a mística Marguerite Porete, sabemos muito do que Joana d'Arc de fato disse
as palavras literais por causa do julgamento longo que a levou à morte. É por essas transcrições do julgamento que conhecemos detalhes a respeito dela antes de se tornar uma lenda. Por exemplo, que Joana d'Arc teria preferido ficar em casa fiando lã. Nunca pretendeu ser nada mais do que esperava de uma garota camponesa na França rural no início do século XV, quando ela nasceu. Muitas vezes imagino o momento em que Joana d'Arc cortou o cabelo. Ela tinha 13 anos. E por causa de uma visão que teve do arcanjo Miguel, cortou os cabelos deixando-os curtos, se vestiu com uma armadura de homem e liderou o exército em várias campanhas que viraram a Guerra dos 100 Anos a favor da França. Eu morro por falar a língua dos anjos, Joana disse. Obtivera sucesso em cada batalha da qual fez parte. Não foi julgada por causa de traição ou acusações de crimes de guerra. Não foi julgada, em última instância, pela razão que afirmaram ofensas repetidas de que vestir como alguém de outro sexo. Ela estava em julgamento porque ouviram uma voz em seu interior, uma voz que transcendia papéis de sexo e gênero da França rural em 1430. Ela falou a língua dos anjos, que não tem teto nem limites para as possibilidades do que nós podemos ser nessa vida. Foi por isso que Joana foi queimada na estaca, não porque ela se vestisse como um homem, nem pelo que fazia, mas porque ouviu a voz de amor em sua interioridade e acreditou nessa voz o suficiente para se deixar ser guiada. A igreja declarou Joana d'Arc culpada de transformismo em 1431 e a queimou na estaca. Segundo a história, as últimas palavras dela foram: segurem a cruz tão alto que eu possa vê-la através das chamas. 25 anos mais tarde, sua mãe exigiu um novo julgamento. Joana d'Arc foi declarada inocente em 1456 e o Papa Bento a canonizou como santa em 1920. Não sei como a língua dos anjos soava exatamente para Joana. Porém, se tivesse de adivinhar, diria que se refere a ouvir o que já está no seu coração e depois declarar, mesmo que se esteja aterrorizado. Não estou com medo, nasci para fazer isso, como Santa Joana declarou. Joana d'Arc é a garota que teve a coragem e a fé inquebrantável de seguir a voz de um anjo que só ela podia ouvir, vinda de sua interioridade. Aquela voz a libertou de quaisquer expectativas projetadas para ela no mundo em que nasceu. Aquela voz a conectou com seu próprio poder, o seu mundo interior. Foi queimada na fogueira por falar a língua dos anjos, o que significava seguir aquela voz interior que ninguém mais pôde controlar ou conter. Aquela voz que só ela podia validar e seguir. Haja e Deus age. Joana disse. É aqui que entra o valor. O que pode bloquear aquela voz, aquela língua do coração, a visão do amor que está em nosso interior é um mal-entendido antigo, segundo o qual não somos merecedores de tal proximidade com um anjo. É aquela divisão antiga, a ideia de que existe uma humanidade e depois a divindade, de que as duas estão separadas, de que uma é mais elevada, mais crucial ou mais santa do que a outra. Os poderes do ego, os 7 poderes que percorremos no Evangelho de Maria, refere-se a um poder que está acima, mas essa língua, essa visão diz respeito ao poder que está junto, é sobre o amor que vem da compreensão do valor inerente em ser humano, um amor que nasce de vivenciar toda a natureza, toda forma modelada, toda criatura, existe dentro e junto, uma com as outras. Haja e Deus age. Essa é uma troca viva, um diálogo constante, uma misericórdia. Quem somos nós para menosprezarmos essa voz de amor? Levi, em Maria 10:10, lembra Pedro de que Cristo a considerava digna, pois ele a conheceu completamente e a amou com constância. Portanto, como podia Pedro a menosprezar? E como nós poderíamos? Imaginemos por um momento que nada em nenhum evangelho nunca foi literal. Vamos imaginar que essas passagens tinham a intenção de ser poéticas e sugestivas,
que todas as escrituras estão destinadas a apontar por meio de parábola após parábola para um despertar que pode apenas vir a partir da interioridade. A cruz pode representar o interstício, o ponto de encontro de todos os opostos, o lugar que está além da vida e da morte, macho e fêmea, luz e escuridão, humano e divino, céu e inferno. A cruz pode ser o instante sagrado quando, por fim, podemos ver quem somos de verdade. Segurem a cruz tão alto que eu possa ver através das chamas. Nós não somos essa luta nesse coração partido. Nós não somos esse triunfo, esse desejo de vencer. Nós somos o impulso de causar dor ou a compulsão para salvar vidas. Somos o momento quando pensamos que estamos abandonados, esquecidos. O momento em que pensamos estar sós. E a partir da escuridão, uma voz chama o nosso nome e nós nos lembramos. O amor é mais forte do que a morte. Ao menosprezar Maria, ao esquecer quem ela foi para Cristo, pois ele a conheceu completamente e a amou com constância, desconsideramos o aspecto em nossa interioridade que é fluente com os anjos. Esquecemos que, de fato, Cristo não morreu sozinho na cruz, existiu alguém que nunca foi embora, que estava com ele a partir da interioridade de seu coração. Houve uma mulher que pôde perceber a alma dele. Lembre-se, ela chorou ao ver a tumba vazia, precisava estar com o corpo dele. Maria estava lá quando não havia mais ninguém. Ela foi o amor que permaneceu. Ela chorou e também falou com 2 anjos na tumba. No lugar em que o corpo de Cristo estivera, Maria viu, como Joana, 2 anjos vestidos de branco. Lembre-se, eles apareceram na interioridade dela. Perguntaram, por que você está chorando? Depois Maria se vira e Cristo faz a ela a mesma pergunta. Por que você está chorando? Porque o amor é mais forte do que a morte. Isso é o que foi escondido de nós, um amor que é um poder de que nós sempre fomos dignos, um amor que é um poder que está conosco a partir de nossa interioridade, um amor que nos traz de volta à vida, de novo e de novo. A prece do coração. O seu interior é também o seu exterior, e o que vê no seu exterior é revelado no interior. O Trovão, Mente Perfeita, 4:30-31. Eu era mãe em tempo integral. Parece uma possessão, como se tivesse me metamorfoseando em um ciclone, limpando como se tivesse 7 braços e gritando ordens para o meu filho, como se de repente nós estivéssemos sob algum tipo de data limite para deixar tudo organizado no quarto dele, como se tivéssemos para sermos julgados por algum júri galáctico que desse implacável sobre os bagunceiros e desgrenhados. Então, de repente, Shai cantou bem alto do outro lado do quarto, com tanta angústia quanto os próprios Foreigner, aquele refrão clássico dos anos 1980 sobre querer saber o que é o amor. Isso é claro que me fez parar na mesma hora. Ele estava me comunicando com tal leveza e cintilação no olhar que se sentia comandado e não amado. Então, respondi cantando o verso seguinte do refrão, com uma mistura de angústia e deformação em meu rosto, implorando para saber o que é o amor e querendo que alguém me mostrasse. Shai tem métodos habilidosos sendo tão jovem. Com um verso, me estapeia para fora do transe de quem eu não preciso ser. Levei-o para a cama e comecei a beijar-lhe a face, como se faz com um cachorrinho alegre, até que aquelas pérolas de risada que eu amo tanto saíram dele, desmantelando a energia no quarto como raios de luz que, irrompendo através de uma cobertura de nuvens espessas, mudam a paisagem. Voltei a mim de novo. Não uma mãe em primeiro lugar, não alguém reconhecível pelo esforço em se encaixar, não algo reverenciado ou santificado, só uma mulher humana que ama com todo o seu ser esse humano miraculoso que veio do corpo dela. Mais tarde, naquele dia, quando Shai estava com o pai, fui a uma aula de yoga no estúdio que adoro, chamado Felicidade Interior. Eu amo yoga. Pratico muito pouco, sou adepta da Balasana, a postura da criança.
Passo metade da aula nela e com frequência entro em Shavasana, a postura do cadáver, por mais ou menos meia hora antes de qualquer outra pessoa entrar. De fato, nunca senti a necessidade de ir para qualquer postura seguinte que o professor nos oriente a irmos. Tudo me parece uma sugestão. A sensação para mim é como a de uma igreja do corpo. É um lugar para estar presente em meu corpo com todo um grupo de outros corpos. Um lugar para ouvir e para descansar a cabeça em meu tapete de yoga fedido e simplesmente liberar todos os meus pensamentos e fazer com que me ajude a ouvir aquela voz que sempre está aqui comigo em minha interioridade sem cessar, contando-me sobre o amor que eu conheço. Fiquei sentada mesmo depois que os outros jovens yogis recuaram em seu primeiro de 1 bilhão de Adho Mukha Savasanas. Fiquei enraizada, sentada com as pernas cruzadas em meu tapete, fingindo que minha coluna vertebral se estendia para baixo, para o fundo da terra, alcançando todo o percurso até o subterrâneo da Austrália, e que um raio de luz disparava da coroa de minha cabeça, cegando os anjos a bilhões de anos-luz de distância. Tentei ver meu corpo como uma árvore do mundo. E, é claro, ambos os lugares, todo o percurso para baixo e todo o caminho para cima estão bem aqui dentro do coração. Fiz uma respiração profunda e senti aquele descenso para o íntimo. E depois fiz uma segunda respiração para me sentir conectada. Quando isso aconteceu, sussurrei: onde eu estou dividida? Em vez de uma resposta, senti-me compelida a abrir os olhos e comecei a me mexer. Então, encontrei o restante da classe onde ela estava. Palakasana. Fiz o asana e perguntei de novo, enquanto notava a tensão no pescoço. Onde eu estou dividida? Havia um yogi de beleza extrema à minha esquerda. Ele era tão atraente que soava como se um leve som de gongo emanasse de seu peito. Em seguida, o instrutor nos pediu para fazer a postura Bitlasana Marjayasana. Fiz a versão indecorosa, erguendo o pescoço com o suficiente para a boca ficar levemente aberta e inclinando a pelvis em um grau anormal. Quando fiz pela terceira vez, senti uma pontada aguda de dor. Tinha sobrecarregado o cóccix. Gritei. A dor foi como um tapa. Acorde. Percebi então que estava forçando meu corpo para me exibir para o yogi bonitão ao meu lado, que, é claro, nem tinha percebido. Comecei a rir. Que atitude tão humana! Um sorriso amplo de gato de Cheshire se expandiu em meu rosto. Sussurrei de novo, agora com leveza e júbilo pulsante. Onde estou dividida? A música acabou e uma nova música começou em seguida. Uma voz que eu adoro, Krishna Das. Uma voz que remete a quando me apaixonei pela yoga pela primeira vez na escola de teologia quando estudava o divino feminino. Tantra, Isis, encontrei o Evangelho de Maria, enquanto começava a compreender que, independentemente de quantos textos sagrados eu lesse, nunca aprenderia mais do que quando sou capaz, de maneira simples, estar presente por completo em meu corpo. Era um canto de Krishna Das que eu não tinha ouvido antes. À medida que nos movimentávamos devagar para a postura Virabhadrasana do guerreiro, ouvi Krishna Das cantar o refrão que Shai cantara alto naquele dia mais cedo, sobre querer saber o que é o amor. Meu sorriso ficou mais largo ainda. Conheço esse estado muito bem, esse estado de graça no qual tudo é tão alto e claro e tão visível para mim, em que as mensagens do que está aqui para aprendermos, para internalizarmos, se apresentam nessas ocasiões curiosas, essas sincronicidades, como Carl Jung as chamaria. Cantei baixinho com Krishna Das enquanto ele continuava a cantar seu kirtan para Deus, sobre querer sentir o que é o amor e sabendo que você, Deus, pode me mostrar. Minha prece me levara de modo direto à resposta. Quando as coisas se alinham desse modo, eu me lembro do que a união deve significar, como se fosse um sonho que tive há pouco tempo. Não consigo articular os detalhes em nenhuma precisão. É mais uma sensação fugaz que parece deslizar para dentro e fora de meu entendimento, como um peixe com a pele escorregadia.
É essa sensação de integridade em que o que está em minha interioridade está fora de mim, onde quem eu sou, tudo o que sou, está bem aqui presente. E o que penso e sinto vem através de mim, sem esforço, sem filtros e sem retração, onde o amor no íntimo me expande para fora em círculos, se ampliando, onde estou ciente de que mantenho o amor em meu íntimo e que o amor me mantém, vindo do meu exterior, onde eu estou apaixonada e isso me permite sentir, mesmo que só por um momento, a bem-aventurança da continuidade, de meu coração não estar separado de minhas palavras e de meus pensamentos, de como meu corpo se movimenta e respira. Está tudo unificado e indiviso. Eu estou unificada, eu sou indivisa. É assim que compreendo esta passagem de O Trovão Mente Perfeita. O seu interior é também seu exterior, e o que você vê no exterior é revelado no interior. O ditado alquimista: o que está em cima está embaixo, aponta para essa mesma verdade. Se o nosso mundo interior está preso ao ego, veremos o mundo fora de nós por meio dessa lente. E se o mundo em nossa interioridade é libertado para enxergar com os olhos da alma, então vemos as coisas como elas são de verdade. Veremos o paraíso que já está aqui, em nenhum outro lugar, mas nesse coração humano humilde, humilhado com frequência, totalmente despedaçado. Essa é a unicidade que eu acredito que Cristo alcançou e Maria seguiu. E isso para mim foi o que a tornou a primeira apóstola, ou, se preferir, a apóstola dos apóstolos. Essa capacidade de se tornar invisível, como Cynthia Bourgeault explica. O apostolado não reside em ter estado perto de Jesus, ensinado ou estudado com ele, ou ter praticado da Santa Ceia. Reside na integração interior, unicidade que permite àquela pessoa viver em comunhão contínua com o Mestre no ponto de encontro imaginário por meio do poder do coração puro, para que venha a nós o vosso reino, seja de fato uma realidade viva. Acredito que esse é o humano perfeito, o Anthropos, que Cristo no Evangelho de Maria nos convoca a ser. Temos que nos vestir com essa mistura sagrada de sermos um ego, um eu que luta todos os dias para aguentar, e também em igual medida uma alma que é eterna e sabe disso, uma alma que ama e nunca precisa de provas. E esse é o estado em que eu posso escolher estar, para o qual posso voltar com rapidez. Sim, estou aqui em um estado com um slogan, o coração de tudo isso. Meu lar que me pediu para alcançar a cura durante todo o percurso. Em última instância, estou aqui, em meu corpo, nesse coração catedral que está todo acesso com um amor que nunca foi embora. Morri para a ideia que o ego tem de mim. É algo que continuo fazendo todos os dias. Substituir um olho por um olho, uma mão por uma mão, de modo que tudo que vejo brilha. É por isso que tudo mudou e tudo continuou o mesmo, porque o que sempre esteve aqui em meu coração agora foi encontrado de modo integral. O que eu sabia que devia existir, existe. O meu interior é meu exterior. Isso foi o que o Evangelho de Maria Madalena me deu, a confirmação do que meu corpo sempre me disse. Existe outro modo de ver o que significa ser humano e Deus ao mesmo tempo. Como uma gema em um ovo, como uma alma em um corpo, como um mundo no interior de um mundo, que começa e nunca acaba.